Décadas após décadas e séculos após séculos, a gente sempre se depara com a imagem do escritor ressignificada. Se antigamente a gente via o escritor retratado como um homem que tem a sua pena e o seu pergaminho, e depois esse mesmo homem tinha sua máquina de escrever com um copo de uísque e um charuto, hoje em dia ele é retratado como a pessoa que tem um notebook, uma xícara de café ou um copo de cerveja e um cigarro. A gente encontra nessas imagens, em todas essas imagens, uma coisa em comum, que é a solidão. Esse estereótipo do autor solitário, ele não está totalmente errado e ele não está totalmente fora da realidade. Só que ele pode ser um pouco perigoso e eu vou explicar o porquê. Não são todos os processos de escrita que acontecem através da solidão. A gente tem que lembrar que existem casos e casos, e existem alguns processos que realmente são colaborativos, os roteiros cinematográficos que contam com uma equipe, uma produção. Só que eu não vou focar nesse tipo de processo colaborativo, o foco é realmente falar das desvantagens de você visualizar e você enfrentar o processo de amadurecimento da sua escrita de forma solitária. A solidão é um aspecto muito importante para a gente ter o nosso espaço de introspecção, o nosso espaço de elaboração e o nosso espaço de confecção. Então, eu elaboro aquilo que eu tô pensando, eu vou ter o meu espaço de concentrar e escrever. Só que muitas vezes a gente até de forma automática se fecha sobre nós mesmos e começamos a ignorar e começamos a não considerar a importância que se faz outras pessoas no nosso processo. A gente está aperfeiçoando e aprimorando o nosso estilo, e entende esse estilo aqui como a escolha de palavras que você vai fazer para contar a sua história, de figuras de linguagem, de metáforas, de comparações, se é uma descrição objetiva ou subjetiva, ou ela é muito detalhada ou não, ela é mais direta, tudo isso é o estilo que o autor adota. E você começa a determinar o seu próprio estilo a partir do contato com o estilo de outras pessoas. Então, a solidão ela já cai por terra meio que aí. A gente tem que ler outros autores, e uma pessoa até falou que uma dificuldade que ela tem é definir o próprio estilo, é conseguir encontrar recursos na língua para poder escrever. Então, eu já adianto que uma forma de fazer isso é lendo bastante, e é óbvio, escrevendo. Você precisa escrever para você ser escritor, você precisa praticar, por mais que você sinta que aquilo não tá ficando bom, no início possivelmente não vai estar do jeito que você quer, e é realmente a partir no momento que você começa a escrever que você vai desenvolvendo sua escrita. Então, é realmente um processo prático. E tudo isso começa quando você está lendo outros autores. E só de você estar lendo outros autores, você já está em contato com outro trabalho, com o trabalho de outra pessoa que também teve o próprio processo dela. Você pode não estar conversando com essa pessoa, mas você está ali ou rejeitando o estilo dela e não querendo adotar para você, ou pensando de que maneira que você pode pegar um pouco daquilo ou aproveitar aquilo que você está lendo a criar o seu próprio estilo. Eu não falo de copiar, tá? Não é isso. É muito importante que a gente possibilite que outras pessoas leiam os textos, peçam para outras pessoas lerem os nossos textos, porque essas pessoas vão conseguir indicar aonde que às vezes a gente pode não estar vendo que a gente está errando. Principalmente quando a gente pensa em narrativas longas, é normal que hajam várias falhas de continuidade e até mesmo de verossimilhança. A gente às vezes pensa que tá ali contando uma história, fazendo isso bem, e quando outra pessoa lê, ela fica confusa sobre aquilo. Então, esse retorno que a gente tem, ele já ajuda muito o nosso trabalho a crescer e a ser desenvolvido. E outra coisa que é muito boa e é vantajosa em não levar essa solidão ao pé da letra é contar com fóruns e com debates entre escritores e começar a compreender quais são as dificuldades que os outros autores enfrentam e por que talvez seja uma dificuldade que você também enfrenta. E a partir do momento que você compartilha, é um fardo que fica um pouco mais fácil de carregar, e você pode, junto com essas pessoas, encontrar possíveis soluções para aquele problema. Às vezes a pessoa não é escritora, mas ela pode também estar te ajudando. Às vezes você não está com bloqueio criativo e não consegue passar daquilo, e uma pessoa pode te dar ideias de forma a desenvolver o seu processo. E a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de literatura, principalmente a de ficção, ela acontece muitas vezes pautada de alguma forma na realidade. Ela não é
100% fiel, vamos dizer assim, conforme o tipo de ficção que você está escrevendo, só que ela, de alguma forma, vai estar dialogando com a realidade, ela precisa estar fazendo isso. Então, se você tem a vontade de escrever sobre um determinado assunto e os seus personagens, eles têm determinadas profissões, é interessante que você converse com pessoas dessas áreas para você compreender melhor como é a realidade, se aprofundar e ter mais material para sua obra. Quando você conversa, quando você abre espaço para isso e começa a conversar com pessoas que às vezes têm mais experiências e às vezes têm menos experiências, você começa a abrir também um mundo de possibilidades para você ir se aprimorando. E compreendendo que muitas das dificuldades que você passa, talvez elas sejam facilmente resolvidas se você se permitir a conversar e a tentar entender de onde que isso vem. A dica que eu dou é você lembrar que, apesar de que o seu processo, às vezes, na hora que você está escrevendo, está elaborando, ele é feito sozinho, ele inteiro, por si só, não precisa ser. Você ainda pode contar com a ajuda de uma profissional para melhorar e aprimorar o seu texto, se ele já estiver pronto, se você se sentir seguro. A gente pode investigar juntos quais são as inverossimilhanças, as inconsistências, lacunas e falhas de enredo presentes no seu texto. Tá? Se você gostou desse vídeo e você tá me assistindo pelo YouTube, eu já te deixo o convite para seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você estiver no IGTV, eu te convido a seguir também nas outras redes sociais e se inscrever no canal do YouTube, tá? Então é isso, muito obrigada e até semana que vem.